em Samaria, que inclusive vai oferecer dificuldade para os assírios quando invadem a região, vão estabelecer um cerco, e o cerco vai se prolongar durante muito tempo por causa dessas boas defesas de Samaria, né? Samaria fundada por Onri. Então Onri muda a capital para Samaria, só que fica ali uma disputa com outro personagem, agora sim Tibni, tá certo? Tirza era a cidade onde houve ali um incêndio, né, provocado por Zinri, a capital é mudada para Samaria, e Tibni é outra figura que não aceita, tá certo, a subida ao poder de Onri, mantém como que uma oposição ali com alguns correligionários, mas ele será vencido então, e Onri estabelecerá o seu poder e a sua dinastia, e será uma das grandes dinastias de Israel. Então você terá a dinastia de Onri, que passará para Acabe, você tem aí a descrição, né? Onri, Acabe. Com Acabe há uma situação muito grave para Israel, que é uma importante aliança política estabelecida entre Onri e Etbaal, tá certo? Um rei fenício. Então eles vão estabelecer, se não me engano, o rei de Tiro, eles vão estabelecer esta aliança casando seus filhos, né? Onri casa Acabe com Jezabel, filha de Etbaal. Então você tem Jezabel, vai ser a rainha e vai trazer para Israel, vai patrocinar em Israel a divulgação, a promulgação do culto a Baal, tá certo? E a Zerá. Seu pai era sacerdote de Baal e ela divulga também a adoração ao poste ídolo ou a Zerá. Então você tem a entrada desses profetas de deuses estranhos, né, esses cultos pagãos em Israel, o que já haviam. Então não é que não havia nenhum tipo de culto pagão, só que mesmo havendo cultos pagãos em Israel, eles eram ilícitos, eles eram clandestinos, ok? Então havia sempre um levante de profetas, havia sempre um juiz que era levantado para combater essas práticas. Só que a partir de agora houve uma importante alteração, uma importante mudança com a oficialização agora disso. Agora eles vão entender que isso é legítimo, promovido agora pela Casa Real, tá certo? Principalmente Jezabel, que de fato estava envolvida com isso, e Acabe será meio que um rei frouxo, né? Um rei fantoche nas mãos de Jezabel, que não impedirá ela da realização desses feitos. Então você terá nessa época o importante ministério profeta de Elias. Eu quero trazer aqui todo um quadro histórico cronológico do exercício profético de Elias e Eliseu e a continuidade com os outros reis que chegaram ao poder. Então você tem Onri, um importante general, um importante militar, né, um importante comandante das tropas de Israel, alguém que conquistou a confiança deles por meio dessas ações e tornou de fato Israel relevante internacionalmente, com a aliança importante com Etbaal dos fenícios e sendo até reconhecido pelos assírios quando eles estavam ali naquele processo de ascensão. Eles já reconheciam em Israel, eles chamavam Israel de terra de Onri. Eles conheciam Onri como uma figura internacional relevante. Inclusive Onri figura na chamada Pedra Moabita, certo? Um importante artefato arqueológico encontrado no reino, né, que era antigamente Moab, comemoração, um monolito, tá certo? Esculpido em comemoração do rei Mesa pela libertação, tá certo? Da vassalagem que eles prestavam para com Israel. Então, com essa estabilidade política, com a mudança, tá certo? Com a queda dinástica que vai acontecer na ascensão de Jeú, eles vão então vão se libertar, né, dessa vassalagem, e ele vai lançar essa pedra comemorativa na qual figura o nome de Onri, figura o nome de Deus, de Yahvé, o nome Israel. Então são importantes artefatos arqueológicos que comprovam a veracidade de todos esses fatos bíblicos, né? Conforme a arqueologia avançou, arqueologia, paleografia, numismática, conforme essas ciências avançaram e trouxeram à luz essas evidências, muitas críticas caíram por terra, porque as evidências são muito fortes e comprobatórias de todo o texto da narrativa bíblica a respeito desses fatos históricos dessa época, tá? Então você tem,
Honre é o início dessa dinastia, que dará continuidade com Acabe. Acabe casa-se com Jezabel, aliança com Etibaal, né, dos fenícios. Entrada do baalismo, do culto a Azerá também, forte em Israel. Atuação profética de Elias e Eliseu, durante esse período, combatendo essa idolatria. Inclusive a grande seca que veio pela profecia, né, por meio da profecia de Elias. É a situação na qual ele se coloca no monte e Deus manda fogo do céu sobre alguns pelotões mandados para buscá-lo à força. A situação da viúva, né, da viúva de Sarepta, aquele milagre, né, para com ela. A situação do grande desafio de Elias aos profetas de Baal e Azerá. Então você tem os 400 e 400 profetas, né, de Baal e Azerá, e Elias os desafia para clamar, e o Deus que responder com fogo seria então considerado o Deus verdadeiro. Eles mesmo tendo um longo período no qual eles se flagelam e clamam, invocam, e Elias zomba deles, inclusive. Grite mais alto, pode estar viajando, pode estar dormindo e tudo mais. Então você vê a apologética de Elias contra esses falsos deuses ali naquele momento, né? Quando ele provocativamente ele se insurge, se levanta, ele humilha, ele degrada, ele destrói a imagem desses deuses falsos que estavam se penetrando, né, em Israel. Então você tem essa apologia de Elias contra esses falsos deuses. E a oração dele, singela, simples, direta e rapidamente atendida pelo Deus Todo-Poderoso que envia fogo dos céus, queima ali todo o holocausto, devora a água que estava ainda ao redor, porque ele manda jogar água em cima do holocausto. E tanto o holocausto é queimado, a lenha, a água que estava em volta. O povo grita, só o Senhor é Deus, e aqueles profetas são então mortos naquele lugar. A situação de Jezabel, que vai o perseguir, vai ameaçar, sua retirada para o Horebe, né? Deus fala com ele lá, ele retorna e aí vai passar, né, o bastão para Eliseu. Aí com Eliseu você já tem um destaque da chamada escola de profetas. Essa escola de profetas, você tem, por exemplo, a situação em que eles estão expandindo, você tem um momento em que o machado cai na água e ele faz flutuar. Então você tem outros eventos milagrosos que acontecerão durante o ministério de Eliseu. Então Elias e Eliseu, um grande ministério profético durante essa época de grande apostasia, tá certo? Então a resposta de Deus a essa apostasia desse período. Então temos Honre e Acabe. Acabe casa com Jezabel. Da união de Acabe e Jezabel, quem vem? Acasias. Acasias, ele exerce pouca influência em Israel. 848 a 846 a.C. A palavra Acasias do hebraico significa a quem Yahvé sustenta. Você tem a situação na qual ele vai se ferir gravemente. Alguns atos muito imprudentes dele foram, por exemplo, mandar consultar deuses estranhos, tá? Então ele manda consultar outros deuses acerca da sua enfermidade, se ele ia se curar ou não. Inclusive Elias intercepta essa comitiva que estava indo consultar outros deuses e ele manda retornar, dizendo, não há Deus em Israel, porque você está indo consultar deuses estranhos. E aí quando eles chegam até o rei estranho, né, o rápido retorno deles, quando pergunta quem, né, os abordou, ele dá a descrição e o rei sabe, é Elias. E a profecia e a revelação foi dura e verdadeira. Ele diz, da cama onde subiste não descerás. Então o homem de Deus e a palavra de Deus sendo decretada, né, sendo proclamada por meio dele. Então Acasias morrerá cedo dessa enfermidade, tá certo? Acabe morreu em batalha. Honre era um grande general, um grande líder militar. Acabe também, mesmo com todas essas situações de frouxidão em relação à sua casa, por exemplo a questão de Nabote, na qual ele se vê limitado porque o rei de Israel não é Deus, não é um semideus, não é todo poderoso sobre a nação. O rei de Israel é limitado, inclusive o Deus